Antena 1 Notícias. Bom dia! Nos últimos anos, astrônomos têm identificado sinais enigmáticos de rádio que se repetem periodicamente. Agora, pesquisadores detectaram uma nova emissão que se repete a cada 53,8 minutos. Um estudo sobre a descoberta foi publicado na revista Nature Astronomy. O misterioso sinal foi detectado pela primeira vez pelo radiotelescópio ASCLAP, na Austrália, e recebeu o mesmo nome do equipamento. Um dos aspectos mais intrigantes é a observação de 3 estados de emissão distintos do objeto, cada um com propriedades únicas que desafiam os modelos convencionais de pulsares. Esses estados de emissão sugerem um ambiente dinâmico e altamente magnetizado ao redor de uma estrela de nêutrons. Mas, segundo Manisha Caleb, pesquisadora do Instituto de Astronomia da Universidade de Sydney, na Austrália, o objeto em comum está emitindo um sinal de rádio a uma taxa que é muito lenta para se encaixar nas descrições atuais do comportamento de estrelas de nêutrons. Mais pesquisas serão necessárias para confirmar se o objeto que emite o sinal é uma estrela de nêutrons ou uma anã branca. Mais destaques das agências de notícias: o Reino Unido vai às urnas nesta quinta-feira para as eleições que devem marcar o fim de 14 anos do governo do Partido Conservador, destacou a agência ANSA. As últimas pesquisas dão aos trabalhistas cerca de 40% das intenções de voto nas eleições para a Câmara dos Comuns, contra pouco mais de 20% dos conservadores, cenário que, segundo os analistas, pode ser suficiente para garantir maioria para a centro-esquerda. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, alertou que as liberdades diminuem na Venezuela à medida que se aproximam as eleições de 28 de julho. O escritório do representante documentou no ano passado um aumento nas ameaças, assédio e ataques contra atores da sociedade civil, jornalistas, sindicalistas e outras vozes consideradas críticas. Milhares de moradores do sul da faixa de Gaza continuaram se deslocando na quarta-feira em meio ao temor de uma grande ofensiva israelense contra essa parte do território palestino. Na fronteira norte de Israel, o grupo libanês Hezbollah lançou cerca de 100 foguetes contra 2 posições israelenses em resposta à morte de um de seus comandantes em um bombardeio no sul do Líbano. Destaques de economia e negócios. O dólar recuou em relação à maioria das moedas na quarta-feira, em um dia que contou com a publicação da ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos e de indicadores da economia americana. Os índices sinalizaram uma desaceleração na atividade do país. No Brasil, o dólar à vista encerrou cotado a R$ 5,56 na venda, uma baixa de 1,72% após reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária deve ir para a votação no plenário na semana que vem. De acordo com Lira, o grupo de trabalho sobre a regulamentação da Lei Geral da Reforma apresentará o relatório nesta quinta-feira. O texto ainda precisa passar por possíveis correções e análises de todos os setores da casa. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações de Nova York e da ABC News. Fontes disseram à emissora que o presidente Joe Biden reconheceu reservadamente que os próximos dias são cruciais para determinar se ele poderá permanecer na disputa por um segundo mandato. De acordo com a ABC News, a expectativa em torno da vice-presidente Kamala Harris aumentou caso Biden se retire da corrida presidencial, com novas pesquisas mostrando que ela supera o candidato em um confronto hipotético com o ex-presidente Donald Trump. O 4º caso humano de gripe aviária relacionado ao atual surto em vacas foi confirmado em um trabalhador de uma fazenda no Colorado, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Anteriormente, um caso humano havia sido relatado no Texas e 2 outros em Michigan. Assim como nos casos anteriores, o paciente é um trabalhador de uma fazenda que entrou em contato com vacas que testaram positivo para a cepa H5N1 da gripe aviária. Os destaques de Londres da rede BBC.
Uma menina prodígio do xadrez de 9 anos está prestes a fazer história como a pessoa mais jovem a representar a Inglaterra internacionalmente em competições esportivas. Bodhana Sivanandan, de Harrow, no noroeste de Londres, se juntará à seleção feminina da Inglaterra na Olimpíada de Xadrez na Hungria no final deste ano. Ela é quase 15 anos mais nova que a companheira de equipe mais jovem, Lan Yao, de 23 anos. E o governo da Grécia introduziu uma semana de trabalho de 6 dias para certos setores, numa tentativa de impulsionar o crescimento econômico. A nova legislação, que entrou em vigor no início de julho, permite que os funcionários trabalhem até 48 horas por semana em vez de 40. Ela se aplica apenas a empresas que operam 24 horas e é opcional para os trabalhadores que recebem um pagamento extra de 40% pelas horas que fazem a mais. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.